Meu nome é Damares Gomes Maranhão, eu atuo no Instituto Avisalá há 30 anos, ou desde a sua fundação. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do canal Avisalá Convida para falar com vocês sobre cuidados, que é a minha área de atuação. O ser humano, ele é a espécie mais dependente de cuidados do outro, dos membros mais experientes da espécie, para suprir suas necessidades vitais de sobrevivência, de alimentação, de proteção, de locomoção. Mas isso não é uma desvantagem, como dizia Vallon, é uma vantagem da espécie humana, porque isso implica numa interação a miúde, corpo a corpo, com os membros mais experientes da espécie, seja no contexto da família, seja no contexto da comunidade ou dentro da educação infantil. Ou seja, ao cuidar de um bebê e entendendo o cuidado como atitudes que se desdobram em procedimento e que visam a manutenção da vida em primeiro lugar, o bem-estar e o pleno crescimento e desenvolvimento de cada membro da espécie. Quando eu falo pleno, de acordo com o histórico de gestação, de vida daquela criança, da sua genética e do seu contexto sociocultural. Então, os cuidados é que vai garantir isso. E quando eu estou falando de cuidado, eu estou falando desde do acalanto, do acolhimento, da proteção do seu corpo, da higiene do seu corpo, da sua alimentação, e inclui-se também as brincadeiras, as interações. Nesse sentido, na educação infantil, se eu pensar que atitudes e que técnicas, porque a humanidade ela desenvolveu técnicas e atitudes ao longo dos tempos para manter a saúde, o bem-estar, o crescimento e o desenvolvimento pleno de seus membros. E foi aprendendo nesse processo o que era adequado e o que não era adequado para cada contexto sociocultural. Então, se eu pensar no indígena, ele tem um contexto sociocultural onde os cuidados de dormir, comer, brincar, interagir é diferente de uma criança urbana. Assim, dentro da educação infantil também a gente tem que pensar que o que é adequado em casa, com a família, pode não ser o mais adequado para um contexto mais coletivo da educação infantil, no sentido da organização desses cuidados ou da forma como ele se dá. Então, por exemplo, eu posso carregar um bebê num sling, em casa ou na comunidade. E para a professora já fica difícil carregar todos os bebês no sling. Então ela tem que pensar em outras formas de transporte, quando os bebês ainda não caminham sozinhos, não vão de um espaço para o outro sozinho. Ou a mesma coisa da alimentação. Hoje já sabemos que a melhor alimentação é o leite materno. Mas para isso ela depende de estar próxima da mãe. Na educação infantil, a gente vai ter que encontrar técnicas de manter esse aleitamento e, sem dúvida, quando a criança já tem um desenvolvimento de sentar, de órgãos fonoarticulatórios de boca, de língua, mais próximo dos 6 meses, ela está preparada para receber outros alimentos. E a forma de oferecer esses alimentos, esses cuidados, também variam com o contexto sociocultural. Então, em casa se come de um jeito, na escola pode-se comer de outro, e sempre respeitando o contexto sociocultural e ampliando essas experiências das crianças, por exemplo, do jeito de comer. Em relação aos professores, uma das questões que, embora a gente assuma que o cuidar está integrado ao educar, ainda percebo na minha prática cotidiana em creche, seja de empresa ou em creche pública, conveniada ou não, que eu atuo, que nós precisamos ainda na formação do professor focar um pouco mais alguns cuidados, como que o cuidado ainda é tido como uma coisa de senso comum, que todos sabem fazer, basta ser mulher. E, na realidade, o cuidado é um processo que tem uma epistemologia, ou seja, ele tem uma ciência por trás, um saber. No início construído pela cultura, né, que foi vendo aqueles cuidados que davam mais certo em termos de sobrevivência, de bem-estar, de crescimento e desenvolvimento, e descartando aqueles cuidados que poderiam adoecer ou oferecer risco para as crianças ou atrapalhar o seu processo de aprendizagem.
Por exemplo, colocar um bebê que não anda ainda num andador. Hoje, a gente sabe que não é um bom cuidado, porque esta criança fica tolhida do exercício do seu corpo como um todo, que vão desenvolver a sua musculatura para que ela anda de forma mais saudável, mais plena, com mais liberdade, com mais autonomia, e ela possa sair da posição em pé quando ela quiser. A mesma coisa da alimentação. Eu posso achar que o melhor é eu dar comida na boca para uma criança, porque ela vai comer mais. Mas hoje já se sabe, com conhecimento científico inclusive, que uma criança que recebe comida na boca o tempo todo de colher, ela vai ter um maior risco de obesidade, porque ela vai diminuir menos, ela vai desenvolver menos a saciedade. Então é importante, as crianças já têm uma capacidade de saciedade, que ela possa se comer sozinha, mesmo ela se sujando, e mesmo que em alguns momentos ela precise, claro, inicialmente, a ajuda do adulto. É possível aprofundar cada aspecto do cuidado, por exemplo, cuidado com o ambiente, cuidado com banho de sol, cuidado com o consumo de água, ou alimentação, com mais profundidade, que no caso das pessoas interessadas, existem já publicações nas próprias revistas do Instituto Avisalá, na seção Jeitos de Cuidar. Então eu os convido a visitar o site ou a revista, ou nos enviem questões no sentido de algum aspecto que a gente possa abordar. Muito obrigada.